A administração pública municipal é o órgão direto, é o primeiro contato. É aquele que o investidor, o empreendedor, a pessoa que quer construir vai primeiro buscar. E ela, se não cumprir as suas regras municipais e tampouco as regras federais e estaduais, ela vai ser sempre solidária, vai ser sempre responsável por qualquer ocorrência que pode acontecer. Ocupação urbana é inevitável, é necessária e acontece. A ocupação urbana desordenada é que gera as ameaças e as inseguranças ambientais. A falta de um controle mais eficiente dos municípios na concessão de alvarás de construção, de habite-se, no cumprimento efetivo do Estatuto da Cidade e nos seus planos diretores, que gera a ocupação desordenada e que pode causar problemas muito sérios, tanto agora como para as futuras gerações. Bem, o primeiro momento é a falta de uma estrutura capacitada, o chamado os órgãos ambientais capacitados, que vão atuar no âmbito do município na proteção do meio ambiente. Proteção essa que envolve desde um órgão licenciador, um fundo municipal, um conselho municipal atuante e, claro, um corpo técnico que tenha condições e conhecimento para agir, inclusive naquelas possibilidades de licenciamentos municipais. O que nós percebemos hoje é que a grande maioria dos municípios do estado não possuem essa estrutura e muitas vezes querem se dar ao direito de fazer o licenciamento ainda assim. Primeiro, trabalhando em parceria com o próprio prefeito municipal, com a própria estrutura do município, no sentido de instigar, de incentivar a criação desses órgãos. Segundo, também incentivar o trabalho em consórcio. Muitos municípios, ou todos os municípios, pertencem às associações de municípios. E na maioria das vezes, esses municípios pequenos não têm razão de ter um corpo técnico multidisciplinar dispendioso aos cofres públicos. Então, o próprio consórcio, ele se unindo, criando uma estrutura que possa atender a vários municípios, é uma das saídas. A outra forma de atuação é o Ministério Público buscar encaminhar verbas, recursos decorrentes de ajustes de conduta, de transações penais para os FRBLs municipais, para os fundos municipais de proteção do meio ambiente, de forma que esse recurso reverta em benefício da recuperação do meio ambiente local. Na questão do legislativo, a gente tem que entender que existe a repartição dos poderes e o respeito a essa hierarquia, a essa obediência entre os três poderes. Então eles têm a discricionariedade de legislar como bem entender. O controle daí não é preventivo, ele é mais posterior, no sentido de você entrar com as ações diretas de inconstitucionalidade ou perquirir a própria aplicação da lei se ela afronta uma legislação maior. Então esse controle se dá posteriormente. É claro que ele deve acontecer antes que aquela lei consiga ser colocada em prática, se ela for nociva ao meio ambiente. Mas também nada impede uma boa conversa entre o promotor de justiça da comarca com os vereadores, com o prefeito, manter uma cordialidade de tratamento de forma a ser ouvido, né, e poder ter suas ideias levadas a plenário e muitas legislações que porventura poderiam prejudicar o meio ambiente não irem à frente. A ameaça do legislativo, ocorre de duas formas. Num primeiro momento, é pela proliferação de legislações tratando do mesmo assunto, a chamada, o respeito à hierarquia das leis. Nós temos leis de caráter federal, estadual e municipal. É uma hierarquia. E as leis municipais, elas podem ser feitas, só que de forma mais restritiva. E muitos municípios não respeitam isso, gerando inseguranças no próprio investidor, na própria pessoa que quer construir, vai ao município e a lei está afrontando uma lei maior. Isso gera uma dificuldade de compreensão do próprio investidor e uma insegurança jurídica futura para ele poder ou não construir. Isso é um dos aspectos da questão legislativa. A outra é que muitas vezes as leis são dúbias, a interpretação é dúbia, favorecendo no futuro divergências doutrinárias e até mesmo divergências no deferimento ou não de alguns alvarás de construção. E por último caso, uma última hipótese, ela se assemelha, algumas legislações, aos contratos de adesões. Eles ganham no cansaço. A gente vê aquele arcabouço jurídico, aquele excesso de artigos que afasta até mesmo a leitura. Um exemplo disso são os planos diretores dos municípios. Plano diretor deveria ser mais substantivo,
menos adjetivo, mais resumido, mais claro, conciso. O excesso de artigos afasta as pessoas que têm que compreender o que ele está querendo nos apresentar. É uma atuação preventiva e protetiva. O Ministério Público vai atuar usando os seus braços. Quem são? Defesa Civil, Polícia Ambiental, os órgãos ambientais de fiscalização, a Defesa Civil, no sentido de ações protetivas, ajustes de conduta, ações civis públicas para, primeiro, regularização fundiária, daquilo que pode ser regularizado. Segundo, trabalhar na questão do conceito de área urbana consolidada, reconhecendo os lotes, as edificações que podem permanecer e aquelas que, por situação de risco, estarem em locais de risco, deverão sair. E aí que vem todo um trabalho junto do corpo técnico, das administrações públicas municipais, de, se for o caso, promover uma medida mais drástica, que é o despejo forçado dessa população, dessas pessoas que encontram-se residindo em área de risco. Esse é o trabalho principal preventivo que o Ministério Público pode fazer. A natureza é a primeira delas. A gente não sabe se vai estar vivo amanhã, não sabe o que vai acontecer na questão ambiental. Chuva, sol, erosão. Santa Catarina tem enfrentado as mais diversas espécies de intervenções da natureza. Furacões, ciclones, enchentes, enxurradas, deslizamentos. Santa Catarina tem sido ultimamente no país concentrado vários desastres naturais. E ele é o primeiro que nós temos que conviver. Como que a gente vai fazer isso? Trabalhando preventivamente, a fim de evitar que construções, que intervenções ocorram em áreas de risco. Muitas vezes, ela pode ser exata. Por exemplo, APP de cursos d'água. Cursos d'água até 10 metros, a APP tem que ser de 30 metros. Basta uma trena, se mede e você tem a imagem ou o tamanho que deve ser essa APP. Uma imagem de satélite, um levantamento aerofotogramétrico vai mostrar qual é essa APP. Não há discussão. Agora, outros temas como banhado, restinga, conceitos mais envolvem argumentações, estudos mais profundos, como por exemplo geologia, né? Você vai ter que fazer estudos mais profundos sobre o tema, podem gerar diferentes interpretações dos próprios técnicos. E é aí que nós falamos dessa insegurança que pode ser gerada. Não falo em má-fé, tampouco em laudos tendenciosos, que algumas vezes pode acontecer. Mas o próprio laudo, feito com retidão, com capricho, pode gerar diferentes interpretações. E isso a gente tem que tentar evitar, buscando uma unidade de tratamento. Talvez os conselhos regionais, as próprias universidades, trabalhando e desenvolvendo melhor isso. Bem, ela pode ser gerada pelos três atores que participam das lides judiciais ou até mesmo das questões extrajudiciais, que são as partes envolvidas, o Ministério Público e o Judiciário. Como é que elas podem acontecer? Através de decisões contraditórias, conflitantes, posicionamentos distintos frente ao mesmo fato em comarcas diferentes. Isso é uma forma ou algo que gera uma insegurança tanto no investidor quanto naquele que protege o meio ambiente. O que se busca é, paulatinamente, através de enunciados, notas técnicas, teses institucionais, mostrar ao promotor de justiça qual o posicionamento institucional. Respeitada a sua independência funcional, ele pode ou não acatar essa orientação. E que a gente espera que, acatada essa orientação, as inseguranças não surjam.